Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de marketing. Meu nome é Gabi Schmeisser, eu sou mestre, professora e gestora de marketing estratégico e hoje eu vou te ensinar mais um pouquinho daquilo que você precisa para aprender efetivamente a ser valorizada pelo seu cliente e vender cada vez mais, que esse é o grande objetivo. E hoje na nossa aula você vai aprender tudo que você precisa aprender, todas as dúvidas que você teve até hoje sobre um tema que todo mundo fala, mas ninguém explica tudo que precisa, persona, né? O que significa isso? Persona, avatar, quem é isso, né? Para que serve? Então, hoje na nossa aula você vai entender o que é persona, para que serve uma persona, né? O que extrair, como você vai usar esses dados, as informações e efetivamente o passo a passo de como você vai fazer. Então, me acompanha até o final, que tudo que eu vou passar aqui para você vai ser extremamente útil para o seu negócio. Aqui embaixo também tem um link, se você é importante para você, né, que você baixe as informações, porque aqui embaixo nesse link tem um material, um e-book para que você consiga desenhar sua persona com todas as perguntas, com tudo que você precisa. Então, depois de assistir a aula, você vai nesse e-book e baixa esse material. O que é a persona? Persona, né? Dúvida cruel. Ó, dúvida, o que é uma persona? A persona nada mais é do que a personificação, não vou complicar não, a personificação do seu cliente ideal. É o seu cliente ideal. É aquela pessoa, literalmente, você vai desenhar uma pessoa, você vai idealizar uma pessoa a quem você deseja atender. É a pessoa que você quer efetivamente comercializar o seu produto ou o serviço. Então, quando você tem um cliente ideal, né, é um direcionamento. Como assim, Gabi? Por que eu tenho que ter isso? O que você precisa pensar é o seguinte: se você tem um negócio, né? Vamos pensar na sua idade. Se você hoje está assistindo esse vídeo, tem 35, 45, 25 anos de idade, não sei. Volta 10 anos antes. Né? Você pensa, você ouve as mesmas músicas, você se comunica da mesma forma que você se comunicava há 10 anos atrás e há 20. Então, assim, nós somos pessoas em constante evolução. Então, nós somos muito diferentes ao passar do tempo, né? É normal isso. Então, como é que você, por exemplo, vai conversar com alguém, um adolescente de 15 anos e uma pessoa de 35 anos? É a mesma forma que você se comunica? Você vai ser bem compreendido e vai ser desejado por essa pessoa da mesma forma, dependendo da maneira como você está se comunicando com um? Provavelmente não vai agradar ao outro, e isso é normal. Por isso que você precisa ter um direcionamento do seu negócio. Esse negócio de, eu atendo todo mundo. Uma vez eu atendi um dentista que ele falou pra mim que ele, que eu falei assim, quem é o seu público-alvo? São pessoas de 15 a 70 anos de idade. Eu falei, então basta ter dente e alguém pra pagar, que é o seu público. Basicamente isso. Não funciona. Não funciona, por quê? Porque, primeiro, são necessidades totalmente diferentes. Um adolescente de 15 anos vai colocar, por exemplo, um aparelho. Um homem de 25 anos, né, uma mulher de 25 anos vai querer fazer algum ajuste. Uma pessoa de 50 anos vai querer fazer um implante. Entende? São necessidades completamente distintas. E a classe social? Quem é de uma classe social A vai ser atendido pela mesma pessoa que atende classe social B, C, D? Não vai. Porque isso é comportamento do seu consumidor. É assim que funciona. Então, é importante, sim, você definir muito bem quem é essa pessoa, porque você vai direcionar o seu atendimento, o serviço que você vai dar para essa pessoa, né? A comunicação, como você vai falar. Quando o seu cliente não te entende, a culpa não é dele, é sua. Porque tem otimização, né, gente? Porque o poder da comunicação, a responsabilidade da comunicação é nossa. Nós só vamos ser bem entendidos se nós formos claros na nossa comunicação para quem nós queremos ser entendidos. Então, é por isso que é tão importante você desenhar essa idealização dessa pessoa ideal para você atender. Vou dar um exemplo, né? Tem coisas que são muito importantes, por exemplo, para uma classe, uma idade de 15 a 20 anos, e que são pouco importantes para pessoas mais velhas, e vice-versa. O meu público, por exemplo, é um público que gosta de saber qual é o expertise do profissional. Né? Eu gosto de saber, eu sou um público que gosto de saber com quem eu estou prestando um dado serviço ou vou comprar alguma coisa. Então, para o meu público é importante que eu fale, por exemplo, quando eu começo essa live, eu falo: eu sou mestre, professora, gestora de tráfego, gestora de marketing, pós-graduada. Isso é importante, né? 12 anos, mais de 12 anos de experiência. Isso para o meu público final é importante ele saber que ele está consumindo um produto, está consumindo um serviço de uma pessoa que é credibilizada para falar aquilo, que sabe do que está falando. Outros nichos, não.
né? Outras, por exemplo, faixa etárias, o meu público tem faixa etária de 35 a 45 anos de idade. Para outros, isso não é muito importante. Então, quando você entende quem é o seu público final, quando você idealiza ele de uma maneira muito mais assertiva, a sua comunicação fica claro e a sua probabilidade potencial de vendas aumenta consideravelmente. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui de, mas isso é importante para todo mundo, com certeza, dos mínimos detalhes, né? Vamos dar um exemplo se você tem uma clínica de estética e o seu público, a maioria é de terceira idade. Você vai ter que ter todo um cuidado no atendimento, né? Todo um cuidado com a saúde da sua cliente final, né? É uma pessoa mais debilitada, então tem uma preocupação talvez no atendimento com uma máscara, que talvez o jovem nem vai gostar tanto, né? São conceitos e preconceitos que você precisa entender para prestar um melhor atendimento, a playlist que você vai colocar, a música que você vai colocar, o cheiro da sua loja, da sua clínica, qual vai ser que vai agradar esse público específico. Tudo isso faz parte do quê? Do entendimento da persona. O que é a persona? Idealização. Para que serve? Para que você preste o melhor serviço, para que você consiga realmente, né, tocar no seu cliente, para que ele valorize você como profissional. E aí, o que acontece muito, que as pessoas acham que isso também não é muito relevante, por quê? Porque nós somos moldados a pensar em construir alguma coisa pensando no que seria melhor pra gente. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, né? Quando a gente compra presente pra alguém, nossa, eu adoro a fulana de tal. Fulana é super minha amiga, comprei uma blusa linda pra ela. Eu comprei como se estivesse comprando pra mim. Quando a gente fala isso, a gente está na melhor das boas intenções. Só que quando a gente faz esse tipo de observação, o que a gente está falando ali? Claramente, eu vou tratar a minha amiga, né? Vou comprar uma blusa pra ela como se fosse pra mim, porque eu gostaria de ganhar aquilo. Mas e ela? O que a sua amiga efetivamente gostaria de ganhar? Então, a mesma coisa funciona para o negócio. Aí eu montei um negócio na minha cara. Tá, mas é a cara do seu cliente ideal? É a cara da pessoa para quem você quer vender? Né? É esse o objetivo de quando você constrói uma persona, né? Para quando você constrói um cliente ideal, o seu avatar, né? A pessoa para quem você quer vender. Beleza. Agora que você entendeu, não tem mais desculpa, né, para você falar eu não preciso, não é para mim. O segundo passo, muito importante, é que você saiba, né, o que você tem que extrair. E como é que você vai usar isso? O que você precisa extrair quando você desenvolve uma persona, quando você desenvolve seu avatar, quando você desenvolve seu cliente ideal? Sinônimo, tá? Tudo isso que eu falei agora é sinônimo. O que você tem que fazer, né? O que você precisa buscar? Primeira coisa é que você precisa buscar as características dessa pessoa, né? São características físicas, humanas, sim. Você vai buscar uma característica física humana. Por quê? Toda vez você vai conversar com essa pessoa. Inclusive, eu tenho meu avatar aqui, essa bonequinha aqui, ó. É a minha persona. É a Dai. Ela tem 36 anos. Ela é formada em administração. Olha só isso, ela tem 2 filhos. Caramba, mas é uma pessoa. É uma pessoa. É para quem eu construo conteúdo. É para quem eu faço essa aula. É direcionado para esse público. Eu não falo, né? Você imagina se eu tivesse aqui, por exemplo, com um moletom. Talvez você não estaria do outro lado me assistindo. E da mesma maneira, se eu tivesse com um blazer super arrumado, com os cabelos puxados para trás, você também não estaria aqui. Por quê? Porque você não quer uma coisa nem muito formal, nem muito informal. O meu público é esse. Estou direcionando. Então, é importante saber o que você vai extrair e como você vai usar isso. Então, quais são as dores? Se fala muito em dores em marketing, né? Se você está começando a sua jornada como empreendedora, ou se você está começando a aprender um pouquinho de marketing, você vai ouvir muito sobre isso. Quais são as dores do seu cliente? O que significa isso? Pô, por coisa difícil, né? Dor física. Não, são as dores para o seu cliente. Quais são os problemas, né? Aquilo que leva o seu cliente a consumir de você. Por exemplo, o que tira o sono da sua cliente. Nossa, que profundo isso. Uma coisa meio psicóloga. É uma coisa, não vou falar que é psicólogo, né? Mas é meio amigo. O amigo entende, né, quais são os problemas que perturbam o outro amigo. O amigo entende as necessidades. Os amigos entendem os problemas, as dores. Essas são as dores. O que tira o sono da sua cliente, o que faz ela procurar uma solução, como a que você vende, por exemplo. O que faz ela ir te buscar você? Então, uma das dores, por exemplo, dá um exemplo da minha cliente. Eu ensino marketing como estratégia de negócio, né? Eu ensino a minha cliente a ser valorizada para ela conseguir vender mais. Mas quais são as principais dores? Ela não tem tempo. Ela diz que não tem tempo. Por quê?
Geralmente são mulheres que têm uma vida corrida, estão empreendendo, elas têm filhos e se dividem entre família e negócio, aquela coisa toda. Falta de tempo, é uma dor dela, não tem tempo pra nada. Eu não tenho tempo nem pra minha família, eu não tenho tempo pro meu negócio, eu não tenho tempo pra me cuidar. É uma falta de tempo generalizada, uma reclamação comum. São as dores comuns da minha cliente. Mas o que? A falta de dinheiro, eu não vejo dinheiro. Pô, trabalho pra caramba, não tô vendo dinheiro. Muitas vezes ela não está sendo valorizada pelo aquilo que ela trabalha, ela não consegue cobrar por aquilo. Ela tem vergonha, vergonha é uma dor típica. Então, tudo isso é o quê? São as dores. Quais são as dores da sua cliente? Então, o que extrair? A dor é o principal objetivo. Quando você vai entender sua persona, o principal objetivo dela é que você extraia a dor, porque é em cima disso que você vai fazer a sua oferta. Quer dizer, aquilo que você vende. Ah, mas eu vendo sapato. Ah, mas eu vendo lingerie. Ah, mas eu vendo mesa de frios. Você não vende, isso é um produto. O que você vende é o quê? É a solução de um problema. E aí, por isso que você está extraindo persona. Por isso que você está buscando o quê? Aquilo que é intrínseco, né? Aquilo que é quase que o sentimento daquela pessoa, do motivo que ela vai encontrar em você a solução de um problema. Beleza. Qual é a outra coisa que a gente precisa buscar muito? Os desejos. Então, o que extrair? Dores e desejos. Isso você vai ver todo mundo falando, né? E é verdade, tá? Não é mentira. Tem gente ainda que defende o seguinte: não levante persona. Eu acredito que as pessoas que falam isso é porque tem tanta dúvida em volta de o que é persona que eles dizem que, sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Não levanta não que vai dar muito problema. Mas o fato é que eu vou te ensinar de fazer de uma maneira prática. Aqui a gente precisa ser objetivo porque funciona. E você precisa saber quem é a sua persona, quem é o seu avatar, quem é o seu cliente ideal. Isso é primordial para qualquer negócio, gente. Qualquer negócio que você trabalhe, isso é o ponto, ponto de partida zero. Se você não sabe isso, se você não definiu isso, por favor, não termine essa aula sem definir. Beleza, o que são os desejos, Gabi? O desejo é o sonho, né? Onde ela quer chegar. Porque isso, mais uma vez, vai te ajudar. Como é que você vai usar isso? Você vai usar isso quando você for modelar o seu atendimento. Né? Eu tenho uma aluna que ela modelou o atendimento frente a um desejo do cliente dela de ser vista, de ser bem cuidada. Porque tudo isso faz com que a cliente ative com ela a memória. E ela fala isso, né? Ativar o sexto sentido de lembrança de mim, de ter uma experiência verdadeira comigo. Tá muito na moda isso, a experiência. Mas a experiência é muito profundo. Para você conseguir construir isso, as pessoas só têm experiências umas com as outras quando elas conhecem, são profundas conhecedoras da outra pessoa, para entender efetivamente o que toca. Então, a minha cliente, ela quer ser o quê? Ser reconhecida. Ela quer ser vista, ela quer ser valorizada. Ela quer a independência financeira dela. Então não é à toa, né, que a minha oferta, o que eu vendo é o quê? Seja valorizada pelo seu cliente, e venda mais. É isso. Se você for no meu Instagram, gabi.smicer, você vai lá ver, né? O que você está vendendo, Gabi? Primeira frase que tem é: eu te ensino a ser valorizada pelo seu cliente final para vender mais. Porque é a partir disso que você vai ter efetivamente no seu cliente final despertar ali o desejo dela, é o que sai da boca dela, é o que sai é o que ela emocionalmente quer, é o que ela emocionalmente deseja. É isso que você vai fazer. Então, uma vez entendido o que você precisa extrair e como você vai fazer isso, né? E como você vai usar isso sempre no seu negócio para aperfeiçoar a sua comunicação, para melhorar o seu atendimento, para melhorar o seu produto, o seu serviço. Nós vamos agora para o terceiro ponto do objetivo final dessa aula, que é como você vai fazer essa persona. Tá bom, Gabi? Como eu faço? Já entendi, eu entendo o valor que tem a persona e agora como eu estruturo a minha persona, como eu faço, como eu desenho ela, qual o passo a passo. Dentro do curso, né, seja valorizada, né, desejada pelo seu cliente para vender mais, a gente aprofunda muito no estudo de persona. E realmente, para eu aprofundar muito no estudo de persona, é preciso tempo, é preciso uma dedicação. Por quê? Porque não é tão fácil. Só que o principal objetivo dessa aula qual é? É você que não tem uma persona desenhada ou alguma coisa que você idealizou na cabeça de qualquer maneira, você saia daqui com algo prático para você já ter resultado no seu negócio. Esse é o meu objetivo, que você consiga desenhar sua persona agora. Então, vamos fazer da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é dividir em 3 grandes blocos. Né? Nesse material, tem um material aqui embaixo, o link dentro da descrição desse vídeo, tem um link para você baixar um e-book para construir a sua persona. Então, baixa esse e-book
que vai ter esse passo a passo que eu vou te passar agora também, com algumas perguntinhas importantes. Então, presta atenção. Primeira coisa, você vai diferenciar, né, alguns blocos. O primeiro bloco é o bloco pessoal, dos dados pessoais, das informações pessoais. E o que que você vai ter nesse bloco, Gabi? Você vai idealizar quem você quer vender. Como assim? Você vai idealizar uma pessoa, tá? Fecha seus olhinhos aqui e pensa, caramba, quem eu quero ver chegando até mim, mandando mensagem por direct, ou entrando em contato comigo por WhatsApp, ou entrando na minha loja, entrando no meu consultório, ou entrando no meu escritório. Qual é a pessoa que você idealiza atender? Ah, todo mundo que entra... Não, você não... Todos nós temos uma idealização que geralmente está muito conectada com aquilo que nós mesmas somos. Por quê? Porque também não dá para atender gente completamente oposto, né? Porque senão, amor, a sua comunicação precisa estar alinhada. Se você for o oposto e avesso da sua persona, a verdade é uma só. Você vai ter que ser uma excelente atriz. E ninguém aguenta, se você não é uma atriz profissional, ninguém aguenta viver um mundo de ficção, né? De mentira. Porque o objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha ali uma afinidade com o seu público final para que essa comunicação seja mais fluida, né? Aconteça sem peso para você também, para que você também goste de conversar com o teu público final. Então, idealiza quem é a pessoa que você quer atender. Geralmente tem ali uma mulher, o cliente ideal, né? Ai, aquela pessoa que não pechinchasse o tempo todo, ou não, que fosse uma mulher que tivesse exatamente com essa necessidade. Eu olho para ela, eu vejo como é que ela precisa ser. Idealiza quem é o cliente ideal que você imagina. Imaginação mesmo agora, tá? Ah, mas hoje eu atendo muita gente e ninguém é o que eu queria. De quem é a culpa, sem vitimização nenhuma, por favor, aqui não é hora para isso. É sua. Porque se você está atraindo as pessoas erradas, é porque a sua comunicação muito provavelmente está errada. Então, tem muita gente que reclama, né? Ai, eu não tô ganhando dinheiro. Ai, cliente não para de pechinchar. Ah, o cliente que eu tô atendendo, meu Deus do céu, não entende que precisa ter mais tempo para ter um resultado melhor. De quem é a culpa? A sua comunicação não está clara, por isso que o seu cliente não está entendendo o que você está querendo falar. Então, sem vitimização. A comunicação precisa ser clara, depende de você. Beleza. Eu tinha uma cliente, né? Um exemplo aqui, super maravilhosa, que ela reclamava disso. Eu sempre falo isso. Todos os meus clientes chegam e reclamam da mesma coisa. Porque estão atraindo o público errado. Então tá, cliente ideal que te faça feliz, que você tenha uma interação. Você vai internalizar aqui quem é essa cliente e pensar o seguinte, cara, é minha cliente ideal, eu quero trabalhar com ela. E por que eu estou fazendo tudo isso? Porque isso é uma ferramenta muito útil para o seu negócio. Se é uma ferramenta muito útil para o seu negócio, você vai fazer e vai aplicar. E aí, quais são os dados pessoais que você vai levantar? No material, no e-book que está aqui embaixo, para vocês baixarem, tem uma listinha de tudo que vocês têm que escrever. Agora, tem algumas coisas super importantes que eu vou destacar aqui, como, por exemplo, a idade, o gênero, a classe social. Gente, assim, não dá para atender. Meninas, não dá para você atender. Classe A, B, C, D e E, sabe? Não funciona. Classe A gosta de uma coisa. Classe B, de outra. C, D e E gosta de outra. Você tem que respeitar. Ah, isso é preconceito. Não, isso é comportamento do consumidor. São seres humanos. Marketing não tem hipocrisia, tem o que vende. E é verdade. Assim, sem polêmicas aqui, mas é o que é, né? Então, assim, não adianta você brigar com isso, senão você não vai conseguir fazer marketing direito, ter marketing bem feito. E você vai trabalhar com quem você realmente tem maior afinidade. Beleza. Então, idade, tem, por exemplo, a minha, né? Minha persona, aqui é a Dai, 36 anos. Ela tem formação, tem terceiro grau, tem formada em administração. Olha só, eu dei uma especialização para ela. O que significa isso? Você só vai atender pessoas com 36 anos e formadas em administração? Não. Quer dizer que naquele intervalo de idade, né, de 35, 40 e poucos anos, a comunicação vai ser muito direta, né? Você vai ser ali um sniper vendendo. Você vai atrair pessoas adjacentes? Claro que vai. É claro que vai. Pessoas que estão no mesmo nível de maturidade daquele momento, vai atrair. Isso não quer dizer que você não vai atender essas pessoas, mas que você está direcionada a um público enorme que você afunilou. E é importante que você afunile para que você seja mais assertiva. Outra coisa aqui que você vai levantar, né, dentre das várias informações e dados pessoais, é as crenças, os valores. E aí eu vou pedir para ter só um pouquinho de cuidado aqui, porque nós vivemos num mundo extremamente polarizado, né? Então, cuidado com o que você vai expor de crenças e valores, se realmente é necessário, se isso não vai, de uma forma ou de outra, né, gerar uma polêmica desnecessária. Você precisa dessa polêmica para o seu negócio? Caso contrário,
se preserva. É a melhor indicação para que você realmente não se exponha de forma desnecessária. Beleza, extraiu então os dados pessoais da sua cliente. Idade, profissão, tem filhos, é casado? Você vai definir ali cada um do passo a passo e você vai idealizar aquela pessoa, você vai ver aquela pessoa, né? Você vai visualizar ela. O segundo passo que você vai fazer é o bloco dos dados pessoais, e o segundo bloco é o bloco das dores. O que tira o sono da sua persona? O que faz ela, né, buscar você? E aí, como é que eu consigo fazer isso, Gabi? Nossa, tão profundo, né? Vou ter que dar uma de psicóloga? Não. Vou ter que dar uma de amiga. Primeiro você vai fazer com base no que você conhece. Muito provavelmente você já atende alguém que se encaixe muito bem nesse perfil que você quer atender. Ou talvez uma grande maioria dos seus clientes já se encaixe nesse perfil. Então você vai perguntar, caramba, vai perguntar para você mesma, né? Você vai começar a escrever, tem que escrever, tá? Tem que responder as perguntinhas lá. Você vai perguntar para você quais são as dificuldades, né? Quais são os problemas que fazem essa pessoa vir me buscar? Qual é a maior dificuldade dela? Por exemplo, na minha persona, qual é a dificuldade dela? É se vender. A gente tem uma dificuldade em se vender, embora a gente se venda o tempo inteiro, fazer isso de forma consciente e processual não é uma coisa simples, né? Não é normal a gente conseguir fazer essa conexão, né? Caramba, o que que me destrava? Como é que eu vou conseguir vender? Como é que eu vou conseguir me destravar? Geralmente a gente tem uma trava ali, vergonha de se expor, né? Vergonha de talvez parecer ridícula. Isso acontece, gente, com todo mundo. Não é só com vocês, não é uma coisa única. Então, é uma dificuldade que minha cliente tem. Qual é a dificuldade da sua cliente? Né? Ao outro ponto importante, qual é o problema? O que faz ela buscar você? O que faz ela efetivamente querer buscar a sua solução? É, por exemplo, ver dinheiro, né? Ver o cliente valorizando ela, ser valorizada pelo cliente final dela. Esse é um dos motivos, é um dos problemas. Que ela, cara, eu não consigo ver dinheiro, não consigo ter tempo. Problemas, problemas. O que faz a sua cliente buscar uma solução, querer buscar uma solução. Uma outra pergunta que você vai fazer nesse bloco das dores. O bloco das dores é primordial, que é com isso que você vai modelar, você vai vender a solução dessas dores, a solução desses problemas. Por que ela não consegue resolver? Ou por que ela não resolveu isso antes? Por que ela demorou tanto para resolver um problema, por exemplo? Ah, ela tem um problema, sei lá, por exemplo, no meu caso, vou dar o meu exemplo, depois eu dou outros exemplos, né? Ela vai ter um problema com marketing, ela não consegue vender direito, ela sabe que tem que investir, mas não investe. Por que ela não investe? Nesse momento é a hora de entender o seguinte: as objeções, as paredes, né, os motivos de não fazer alguma coisa. Geralmente a terceira objeção é a real. Muitas vezes vem assim, ó, porque meu marido não apoia. A verdade é que quando a gente quer alguma coisa, a gente faz mesmo sem apoio. Ah, é porque eu tô sem tempo. A gente arruma tempo quando a gente quer. A terceira, geralmente, é o grande motivo, porque eu tenho vergonha. Porque eu acho que eu não sou competente o suficiente para isso, né? Porque eu tô com uma baixa estima. Esses são as razões dela não comprar de você. E por que eu tenho que levantar as objeções? Porque você vai quebrar as objeções na comunicação. No seu funil de vendas, no momento da venda, você precisa, é primordial que você entenda, né? Além dos problemas, quais as objeções dela. Então, nesse bloco das dores, é a hora de levantar. Onde ela busca, né, solução? Ela busca solução em algum lugar? No Instagram, no Google, ela conversa com os amigos, entenda as referências da sua persona. Mas, Gabi, como é que eu faço para buscar essas informações? Geralmente você vai começar, né, com aquilo que você conhece. Posso fazer isso por caixinha no Instagram? Pode. Posso fazer por um Google Forms, por exemplo, um formulário de pesquisa e mandar para alguns clientes? Com certeza pode. Qual é a melhor maneira de você conseguir extrair informação? Disparado. A melhor maneira de você conseguir extrair as informações do seu cliente, do seu público final, é perguntando olho no olho. É naquele momento que você está junto da sua cliente, que você consegue, por exemplo, né, ter ali uma troca mais efetiva com ela, que você consegue conversar, olho no olho, falando, ali é o melhor momento, efetivamente, para você extrair os maiores insights, as maiores ideias. Beleza? Então fomos no segundo bloco. Terceiro e último bloco para você construir a sua persona é o bloco dos desejos. Então, qual é o grande sonho da sua persona, né? Onde ela quer chegar? Qual é o objetivo dela? Então, da minha persona, o quê? É ser valorizada, é conseguir alcançar a independência financeira, né? Ela tem o que
O que que é tão importante para essa pessoa, para sua cliente ideal, para ela efetivamente ganhar mais dinheiro? O que é muito importante para ela, o que ela deseja muito, é que ela seja vista pelo marido dela. Por exemplo, um exemplo meu. A sua cliente, qual o seu desejo? Por exemplo, sei lá, a Gabi, eu vendo sapato. O desejo dela é que ela seja vista como uma mulher, né, bem vestida, bem arrumada, elegante, mas que tenha conforto. Sério, pode ser isso? Claro que pode ser isso, gente, só pode, né? Agora, a outra pergunta que é importante que você faça, né? Quais são as crenças limitantes que a sua persona tem, que essa pessoa tem, que impede ela, que atrapalha ela de tomar uma decisão, até você, né? O que que impede, por exemplo, preconceito com marketing, preconceito em achar que quem ganha dinheiro, né? Dinheiro é a raiz da amargura. Isso geralmente são coisas que as pessoas falam. E por isso que elas acham que vender mais, que coisa mais agressiva, usar gatilho de venda, eu direcionar minha comunicação, eu gosto que as coisas fluam. Gente, isso é uma crença limitante. É algo que não faz o menor sentido. Né? Se você vai estar aqui para comercializar, se você está aqui para ser uma empreendedora, para vender efetivamente, então venda. Né? Faça o seu trabalho. Se o trabalho é vender, então faça isso. O objetivo aqui é que você consiga, então, com esses 3 passos, entenda muito bem quem é a sua persona, como você vai fazer essa persona para você melhorar a sua comunicação com ela. Se você gostou desse vídeo, curte, me segue no canal, também estou no Instagram, gabi.smicer, tá aqui como você está seguindo, né, SZMA. Me procura lá, que lá tem dicas para vocês todos os dias, conteúdo também de alto valor para você, empreendedora, ser valorizada cada vez mais pelo seu cliente e efetivar isso em vendas. Obrigada!